Muitas vezes a gente toma atitude e a gente não reflete sobre as nossas atitudes. E refletir sobre elas faz com que o discernimento se torne mais apurado. Você percebe que poderia ter feito melhor, que poderia ter tomado outras atitudes. Afinal de contas, chegamos no nosso 8º episódio dessa série maravilhosa do podcast Filocalia do Padre Isaac Madureira. Estamos aqui dentro deste canal maravilhoso e justamente... gostou, né, Padre? E justamente no 8º episódio. Amém. Olha, passamos toda a criação, agora chegamos nesse oitavo episódio. Agora é vida real, né? Vamos cair aqui no concreto. Olha, o tema de hoje é um tema, assim, delicado, eu diria, importante, porque a gente vai falar um pouco como que o mal, vamos dizer assim, se espalha, e enquanto a gente está querendo fazer o bem, ele se espalha através de nós. Então, o melhor é o padre falando, é um tema agora importante, e você pensando assim, meu Deus, eu assisti todos e fiquei, meu Deus. Agora é um tema delicado. A gente vai voltar naquela questão dos diálogos, né? E é um diálogo bem curto, vamos dizer assim, que eu selecionei ali do vídeo, mas é o diálogo do Alto Rei com Harold. Então, um diálogo ali de 2 elfos. E eles estão parando e vendo justamente ela retornando, né? Indo para ali o paraíso, vamos dizer assim, entre aspas. E o Harold, ele se coloca uma pergunta, né? Será que o que ele falou para ela, o que eles estão fazendo, é certo, né? Acho que a primeira coisa a pensarmos é a capacidade de nós termos de poder, vamos dizer assim, quebrar um pouquinho as nossas escolhas. Em que sentido? Muitas vezes a gente toma atitude e a gente não reflete sobre as nossas atitudes. E refletir sobre elas faz com que o discernimento se torne mais apurado. Você percebe que poderia ter feito melhor, que poderia ter tomado outras atitudes. Sempre deve ter um momento que a gente possa quebrar as nossas certezas. A gente traz certezas, acho que foi certo, é isso mesmo, convicções, mas é necessário muitas vezes quebrar elas e se perguntar se elas foram as corretas. O Harold, ele faz essa pergunta nessa dúvida. E o que ele faz? Ele consulta alguém que é superior a ele. Isso aqui é também um detalhe importante do vídeo. Nós, muitas vezes, trazemos dúvidas. E aí entra a dimensão do acompanhamento espiritual, da orientação espiritual, de pegar um irmão que tem mais experiência e que te ajude a discernir quais são os caminhos. De pegar pessoas que tragam aquela dimensão da virtude que nós falamos para que possa também nos ajudar. Ele coloca essa dúvida junto ao Alto Rei e o Alto Rei diz o seguinte: sabíamos que se ela continuasse, poderia inadvertidamente manter vivo o mal que ela tanto queria derrotar. Forte isso aqui. Sim. Se ela continuasse procurando o mal, caçando ele, ela poderia inevitavelmente manter vivo aquilo que ela está querendo derrotar. E ele continua dizendo: o mesmo vento que tenta apagar o incêndio pode alimentá-lo. Aqui é interessante porque muitas vezes a gente trava lutas. Dou um exemplo simples. Às vezes a gente quer combater algo que está errado. Por exemplo, nós não concordamos com aquele vídeo, com aquele programa, estou nem sem referir ao programa, mas quem conhece vai saber. Fizeram um programa totalmente anticristão, de blasfêmia contra Jesus, e nós começamos a colocar na mídia todas as nossas críticas e repugnâncias em relação àquele vídeo. Ao tentarmos denunciar, a fazer com que as pessoas não vissem, nós fizemos com que esse vídeo se tornasse... Um marketing, né? A gente acabou fazendo. Isso. Fizemos um marketing da qual esse vídeo foi o mais assistido da plataforma da qual ele estava.
ao tentarmos combater aquele mal, nós fizemos com que aquele mal ganhasse mais repercussão. Ele passou a dominar. Ele está dizendo mais ou menos isso. Se ela focasse tanto nesse mal, se ela vê esse mal a todo instante, ela vai ampliar a perspectiva desse mal. Isso acontece muito nos nossos dias também, naquela forma em que nós olhamos sempre para as dimensões catastróficas, para os acontecimentos ruins que devem estar por causa da segunda vinda de Cristo, que esses acontecimentos parecem estar à tona. Então a gente destaca aquilo. E a gente destaca de forma especial a força com que o mal está agindo. Padre, mas então a gente não deve denunciar o mal? Claro que nós devemos, só que a gente precisa entender qual é a tática que nós devemos usar para que este mal seja justamente apaziguado, seja retirado, seja destruído e não dado à tona. Sim. O que o Alto Rei estava dizendo é o seguinte, olha, pedir para ela voltar é apaziguar, entre aspas, aquele mal que ela tanto está acentuando. E aí entra isso. De um outro lado, há uma coisa muito característica, que a gente quer combater o mal, mas muitas vezes, lembra dos episódios anteriores, com vamos dizer assim, do jeito errado. Trazendo no nosso coração, por exemplo, o ódio. E aí, aquela injustiça que nós queremos combater, e a gente traz no nosso coração o ódio, o que nós tendemos a fazer? A espalhar esse ódio. Uhum. Então, eu falo de uma maneira tão odiosa sobre aquele programa, que não só eu passo a odiar aquele programa e a odiar os membros que fizeram aquele programa, como também, ao espalhar isso, eu faço com que outros comecem a odiar também. Sim. Não só o programa, como também aquelas pessoas que fizeram. Sempre esse é o jogo do mal. O jogo do mal é colocar pessoas contra pessoas. Uhum. Então, há ali uma ação do mal que começa a espalhar o ódio. De repente, nós temos muitas pessoas odiando algo. Que chega, né, às vezes pode chegar ao absurdo de movimentos carregados de ódio. Então, alguém que vai lá e quebra a empresa, alguém que vai lá e joga uma pedra, alguém que começa... E às vezes até em nome de Deus, né? E começa em nome de Deus. Uhum. Ao tentar fazer aquilo, apagar aquilo que é errado, aquele fogo, acaba justamente espalhando, né? Quando ele fala assim, o mesmo vento que tenta apagar um incêndio pode alimentá-lo, começa a alimentá-lo. Só nesse exemplo, tivemos situações onde houve quebra da empresa, alguém jogou pedra, agrediu lá o estabelecimento. Percebemos ali outras atitudes do tipo que esse enfrentamento, esse ódio provocou o crescimento do canal, o crescimento do vídeo. No fim das contas, o resultado é totalmente contrário do que deveria existir. É isso que a gente precisa ir percebendo. Sim, eu lembrei de uma evangelização. Nós fazemos uma evangelização chamada Maria Madalena, né? E nós passamos em áreas de prostituição, buscamos as pessoas, e ali evangelizamos, conversamos, oramos por elas, né, e tudo mais. E uma vez a gente parou, né, para conversar, e aí uma pessoa ficou muito desconfiada da gente, assim, né, numa conversa. E aí, até entender por que a desconfiança, aí pegou confiança na gente, aí falou assim, então, é porque tem um rapaz que passa aqui, com até, sabe, a picape vermelha, né, passa dando volta para tentar trazer a gente para dentro, como se fosse um programa, mas ele, na verdade, é um religioso fanático, que, na verdade, ele levava um pau, e quando ele parava no lugar onde ele fingia que ia acontecer um programa, ele pegava esse pau e dava, né, em cada uma das pessoas que ele colocava dentro do carro. Né? Então, quando essas pessoas viram a gente, e a gente falou assim, a gente é missionário de igreja, na hora deu um frio na espinha e falou, pronto, vão pegar também e vão fazer isso. Então, assim, você está dizendo, né, o cara ali, né, não sei o objetivo final dele, né, mas
Não tem nada de cristão nisso, não tem nada de evangelização nisso, não tem nada de nada, né? E aí ele dizia que fazia isso em nome de Deus, por isso que elas sabiam que era um religioso fanático, né? Sim. Que era em nome de Deus, Deus não permite isso, vocês vão para o inferno, né? E com palavras odiosas, tentando levar o cristianismo. Né? Olha, eu estou lembrando aqui de um trecho de Efésios, no capítulo 6, que fala que a nossa luta não é contra homens, Exato. né? Sim. Mas é contra os espíritos que andam pelos ares. E essa questão do vento na palavra, ela é mensurada, né? Ela faz essa relação com os espíritos, seja o espírito bom, o vento sopra onde quer, Sim. seja com os espíritos maus, que é o vento contrário, né? Então, essa referência do vento, e eu pensando um pouco sobre isso, padre, porque você pode apagar uma chama, né? Como você assopra ali, por exemplo, um fogo, uma vela, você pode apagar ou você pode realmente espalhar, Sim. né? Depende se o vento está correto ou está contrário. Sim. Então, e até né, essa questão da palavra, né? Porque como é que a gente produz som? O vento do pulmão que passa pela corda vocal. Então, a nossa palavra também é um vento que corre. E ele pode Ótimo. ser de edificação para fazer o mal ser abafado ali naquele momento, ou ele pode Contrário, realmente ser né? uma ferramenta e um instrumento de repercussão. Então, ele vai contaminar o outro, que contamina o outro, e aquilo se torna um incêndio alastrado, né? Sim. E aí é interessante, porque volta no discernimento. Exemplo, uma pessoa está brigando com o esposo, uma mulher que está brigando com o esposo. E ela viu que ele fez muitas coisas injustas com ela. E ela pode começar a contar para os filhos. Começa a contar para os filhos a injustiça, conta para a mãe. Quantos casos nós temos dentro de famílias que a esposa ali contando para a mãe pega as dores, fica com raiva do genro. Aí a mulher resolve o problema com o marido, Se reconciliam. reconcilia, Mas e a mãe, a sogra nunca a mãe, mais a vê. melhor amiga da melhor amiga da melhor amiga, assim vai, né? Espalhando. E aí vai espalhando, ou Sim. seja, ela queria quebrar uma injustiça que estava ali, falou dessa injustiça, só que aí complicou. A ideia seria assim, olha, está acontecendo esse conflito, sai daqui, afasta um pouco. Antes de você tomar a palavra, afasta um pouco. Veja se você, não querendo combater a injustiça que te causaram, não vai provocar um mal ainda maior. Sim. Então, o que é isso? Te pede um afastamento da situação. Sim. Por causa do afastamento, criar um discernimento. Sim. O que nós vamos ver é que Galadriel, ela não se deixa afastar. Ela vai voltar. Né? Ela não consegue se afastar da situação. Ela não consegue, porque o mal não está fora dela, né? Está dentro dela. Então, o nosso risco é quando nós estamos numa situação de injustiça, nós não queremos separar-se das coisas e queremos, então, resolver a situação. E esse impulso de resolver a situação provoca Piora um tudo. desencadear, porque o problema não está fora, não é os seus irmãos, não é o teu esposo, não é o teu filho, não é o teu, tua mulher. O problema é o que está dentro de você, o que está operando, que pode, como dizemos nos outros episódios, pode ser por causa de um ressentimento que está guardado ali e está operando aqui. Então precisa sempre voltar para esse âmbito do discernimento, porque o quanto de pessoas que estão fazendo o mal, vamos dizer assim, defendendo a justiça, é grande. Você defende a verdade e muitas vezes, ao defender a verdade, você pratica o mal. Então, são coisas boas, justiça, verdade, são todos fundamentos bons. Mas você precisa entender o que está ali. E o Salmo diz, né, que em Jesus isso se completa, que a verdade e o amor se abraçarão. Isso, ótimo. Então, aqui é o casamento entre... Nem tudo deve ser dito. Jesus, quando foi questionado por Pilatos sobre, inclusive, a verdade, né, ele se calou, porque ele estava demonstrando naquele momento com o amor. Ele estava demonstrando com o ato de fidelidade dele de chegar até o fim. Sim. Né? A ponto de levar uma bofetada. Exato. E permaneceu em silêncio para dizer a verdade pelo amor.
E aí você percebe uma verdade que é um autoconsumice, né? Ou seja, há uma vítima e a vítima não é o outro, é eu. Então há um oferecimento, né, pela verdade. Isso é muito forte, muito próprio do cristianismo, né? Sempre lembro de uma pregação do padre Paulo Ricardo que ele falava isso, né? A diferença de nós cristãos para os outros é que em algumas religiões eles estão dispostos a matar por Deus, enquanto para o cristão nós estamos dispostos a morrer por Deus. E numa troca de palavras é dizer isso, né? No cristianismo nós não estamos dispostos a matar pela verdade, nós estamos dispostos a morrer pela verdade. Olha aqui a página que está aberta aqui em Atos, capítulo 5, quando acontece que os discípulos já estão vivendo ali um momento da perseguição. Aí a palavra diz assim no versículo 40. Quando eles saíram do Sinédrio, regozijaram-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. O contrário, né? O contrário de... Pensa aí, regozijaram-se, saíram satisfeitos, alegres, porque eles se acharam dignos de se tornar vítimas. Sim. Né, de uma injustiça, que não tinham feito nada que justificasse aquela prisão, ou todos aqueles sofrimentos, né? Eles tinham sido açoitados, chamaram os apóstolos e açoitaram eles com varas, obrigando que eles intimando-os que não falasse mais o nome de Jesus. Então, eles não tinham feito nada de errado, nada de mal, era uma baita de uma injustiça, e aqui eles saem satisfeitos, sim, porque se consomem vítimas de uma injustiça. E os discípulos, na palavra de Deus, eram reconhecidos pelo amor que eles tinham uns pelos outros, né? Pelo, vamos dizer assim, pelo vento do Espírito, né, que tinha ali entre eles, e não pelo vento contrário, né? Um exemplo que a gente pode trazer é essa coisa do esposo e da esposa. Imagine que se essa situação de injustiça, né, que foi vivida ali, fosse levada, né, ao extremo, vamos dizer, o que aconteceria? Nós teríamos ali um mal que fica nessa situação, vai se alojando no coração da pessoa e ela não consegue mais fazer o discernimento. Então, se nós separamos essa pessoa e ela tem esse tempo de discernir, quando ela volta, ela já não volta atacando uma pessoa, mas ela compreende que existe uma ação que entrou na sua família. Uma ação porque muitas vezes não foram afetivos um com o outro, não houve preocupação. Ela começa a entrar na raiz de onde está aquele mal, em vez de combater simplesmente o fato de injustiça. E ela consegue acolher no coração o limite do outro. Esse fato de podermos acolher o limite do outro faz com que a ação do mal ela se torne mais clara. E aí você realmente combata esse fogo. E não combata simplesmente impulsionando ele ou soprando em qualquer direção. O grande risco é esse. É quando está um incêndio e você quer apagar ele de todo jeito e ali você faz qualquer coisa. Olha, já passei uma vez uma situação de incêndio. Estava eu e meu irmão no quarto e eu ouvi aqueles barulhinhos, sabe? Quando está a louça e vamos dizer assim, aquela panela de panela de metal, de alumínio, que está caindo água, né? Aquele barulhinho. Tava aquilo, achei estranho, né? Minha mãe fazendo todo aquele barulho na cozinha. Tava eu e meu irmão, de repente, estávamos assistindo TV, entrou uma fumaça preta, assim, de uma vez na sala de TV. E eu falei pro meu irmão, eu deveria ter os meus 12 anos, então meu irmão tinha uns 9 anos, falei assim, corre que tá pegando fogo em casa. Quando eu cheguei, tinha o fogão e da panela estava saindo uma chama grossa assim de fogo e estava entrando no exaustor. E aí não vi minha mãe. Aí eu saí lá para fora de casa e eu vi minha mãe lá embaixo. Gritei, minha mãe falou assim, mãe, tá pegando fogo. E imediatamente eu peguei a mangueira para apagar o fogo. Minha mãe correu, não sabe como é mãe naquele momento. E minha mãe pegou e tirou na minha mão. Eu ia jogar a água. Aí minha mãe tirou a água da minha mão, pegou uma toalha e jogou em cima do fogo. E ali abafou o fogo, pareceu meu pai, colocou umas coisas para fora. Mas era uma panela de óleo.
Se eu tivesse jogado água, espirrar. provavelmente não estaria com essa carinha aqui agora, né? Teria estado diferente. Por quê? No impulso de querer apagar o fogo, Nossa. a gente não pensa muito. Quando nós Não sofremos... agir por impulso. E na inexperiência, né? Na inexperiência. Talvez ali você, como criança, não sabia sabia. que Nem ia ter passava na essa cabeça. reação, né? Eu só pensava no botijão que ia estourar a casa, né? Você fica pensando, coloquei meu irmão para fora. E a gente age muitas vezes assim, para apagar fogo. Até na hora também de aconselhar outras pessoas. Nossa, meu fulano, foi injusto mesmo com você, hein? Olha o que ele fez. Ai, eu já estava meio desconfiado. Não estava dando certo, não. Olha o que ele fez, olha aquela outra coisa. O que a gente vai fazendo? A gente vai alimentando o bendito do fogo. A gente quer apagar e provoca, às vezes, uma consequência, que seria o óleo que ia espirrar para todo lado, uma consequência ainda maior. Porque falta esse discernimento, falta muitas vezes o afastamento da situação, uma reflexão para uma tomada de atitude. E eles estavam fazendo essa reflexão. Depois, no fim, né, o Harold, ele faz ainda uma outra reflexão, que é interessante. Ele solta assim, essa outra reflexão e diz assim, mas, e a minha amizade? Ou seja, será que a minha amizade está interferindo em tudo isso? Será que eu quero somente ver a longe de tudo isso e não quero enfrentar o mal? Eu não quero ver por causa da minha amizade. Ele se questionou o quanto a amizade dele estava influenciando o discernimento. É uma cabeça de elfo mesmo, né? É o elfo que pensa e fala assim, será que eu... Se examina, né? Se examina. Será que eu, por ter um amor por aquela pessoa, estou atrapalhando no discernimento? Não estou me colocando fora e eu estou justamente misturando o meu sentimento, o meu amar aquela pessoa para o caminho que ela deve fazer? Quanto isso é necessário, né? Por isso, muitas vezes, a gente vai falar assim, olha, que o teu orientador espiritual não seja uma pessoa que seja muito amiga, ou seja, não seja uma pessoa que é afetivamente ligada a você, para que o discernimento não sofra disso. E aí é importante, além de você procurar a tua mãe, teu pai, aqueles que estão em volta de vocês, que é realmente pessoas que podem também te dar um conselho, procure também alguém que está fora de tudo isso, que não está afetivamente ligado às situações, para que o discernimento possa acontecer e nós não façamos justiça de um modo que este mal multiplique. Né? Então é importante. Então, você vai vendo esses vários aspectos acontecendo na nossa sociedade hoje, de várias formas, desde a nossa casa, nos meios de comunicação, tudo isso precisa dessa dinâmica, desse discernimento. Sim. E às vezes a gente procura uma pessoa que a gente já sabe que vai nos defender. Ah, isso é muito, Você muito age prático. por impulso, fala mesmo, acontece, causou pra caramba, aí chega na pessoa, deixa eu te contar como foi. Né? Primeiro também que a gente sempre conta um ladinho mais assim, né? Não é que a gente tem uma inteireza de contar ambas as partes, mas até que você conte, assim, tem pessoas que, não, você deve ter feito isso mesmo, que bom, olha só, né, faça isso ou desista disso, né? E aí, realmente, né, se a gente procurar essas pessoas, e às vezes a gente faz isso, a gente sabe já que você vai ter um aliado com você, né, da água que você jogou no óleo e espirrou para a cara sua, para a cara do outro, né? Então, tomar mesmo esse cuidado, né? Vamos dizer assim, uma delicadeza da nossa parte, sabe? Olhar situações, e não é fácil. Assim, eu sou uma pessoa, falando de mim, né? Eu não sou impulsiva. Né? Já vivi N situações que isso já é comprovado, assinado. Então, eu não sou assim, né? Não sou de, já fazer acontecer, né? Então, para mim, é um pouquinho mais fácil, né? Olhar a situação, escutar tudo primeiro, depois tomar um partido e tal, e volta e vem, né? E tem gente que até tem impaciência comigo de eu ser assim, né? Que as pessoas me olham e falam, essa daí é agitada, é isso, é aquilo, né? Pelo contrário. Mas eu tenho pessoas próximas a mim que têm um impulso, já são mais assim, né? E eu vejo o quão difícil não é tão simples assim, padre, sabe? E eu digo concretamente agora, né? A pessoa está numa situação, igual você lá, né? Ia tacar água, tua mãe chegou e tirou e ela sabia o risco ali, né?
E tem situações que eu percebo assim que não é fácil, real, a pessoa se afastar da situação, igual você está falando, que eu também percebo que é a solução. Até para mim, que eu não tenho esse impulso, eu também preciso disso. Eu percebo Sim, várias claro. vezes que eu olho uma situação, eu reflito um pouco, eu demoro um pouquinho mais que as outras pessoas, né? Mas eu preciso também dessa reflexão para depois me colocar, me impor numa situação, né? Mas, concretamente, talvez você esteja ouvindo aqui, né? E pensando nas suas situações de vida, e assim, padre, não é fácil. Eu vou agora assim entrar ali do outro lado e dizer para o senhor, né? Que caminho, sabe? A gente pode assim começar, vamos dizer assim, o primeiro passo. Eu acho que essa tomada de consciência, primeiro, que a gente está conversando aqui, que é importante numa situação dessa dar um passo para trás. Né? Eu acho que aí a gente pode pensar em duas chaves, né? Eu acho que o exemplo aqui pode ilustrar bem isso, né? Precisamos de alguém que de repente tire da nossa mão a água, né? Legal. Ou seja, precisamos de amigos que falam assim: sai daqui, não vai, fica na sua. É um amigo que, de certa forma, sabe dos seus limites e que controla a tua impulsividade. Então, você é amiga de uma pessoa que está vivendo essa situação de traição lá no matrimônio, você fala assim: não faça nada, saia daí, vem cá, faz isso. Você segura a pessoa. Então, é importante termos amigos assim. E segundo, aquela dimensão da virtude. Que o exercício da virtude, a virtude vai nos fazer capazes de trabalhar a vontade dentro de nós. Sim. E à medida que essa vontade é exercitada, embora o impulso seja forte, a vontade é capaz de conter o impulso, né? Então, e a gente chama isso de liberdade, né? A liberdade cristã, ela é o fato de sabermos o que é certo e conseguirmos portar como é o certo. O certo é me afastar e eu tenho força para fazer isso. Isso é uma pessoa livre. Então, a virtude, ela produz pessoas livres. E se eu tenho essa dificuldade, preciso buscar essas virtudes. E aí, aquela coisa, a fidelidade naquela palavra que você não deveria dar e falar, e você às vezes solta. Sim. Então, se você trabalha nessas pequenas coisas... Pequenos exercícios, exercícios de filtro, vamos dizer assim, né? Vai te ajudar nas grandes propostas. E é lógico, há pessoas que têm facilidade pela própria personalidade de poder suportar essas situações e se afastar um pouco mais. É uma graça, né? E é lógico, aí cada um tem um exercício, porque essa pessoa do outro lado vai precisar algumas vezes ser mais firme e isso vai ser um exercício esforço, de que precisa tomar aquela decisão naquele momento. E aí precisa da mesma forma trabalhar a virtude e ou de alguém que fala assim, vai lá. Nossa, agora e resolve, assim. Reage. Reage, né? São os meios, né? E as formas. Mas, no fundo, nós podemos tirar essa conclusão. Todos nós precisamos de discernimento. Precisamos perceber para onde nós estamos impulsionando. Que vento é esse, né? Que vento Furacão é esse? Katrina, para onde nós estamos indo? E se nós estamos imersos numa coisa, se nós estamos afastando e, no fundo, também percebendo essa análise do que está dentro de nós, né? Para que isso, né? A Galadriel, ela se pergunta assim, antes de partir, um pouco antes desse momento, ela pergunta para o Harold o que ela iria fazer se ela não tivesse mais o inimigo, né? Se não tivesse com que combater. O Harold, ele responde assim: você vai ser a minha amiga. Você vai ser o que você é. Sua essência. Você vai continuar sendo o que você é. Você não é aquilo que você combate. Você não é aquela... Só que a gente vai se misturando. Sim. Misturamos e entramos na coisa. E aí a gente vive esta mistura que, no fundo, é uma impureza que torna o nosso coração impuro, no sentido de misturado, de não casto, porque castidade também é integridade. E essa perca da castidade faz com que as forças se esvaem e que a ação do mal se multiplique em vez de ser dispersa. E isso vai acontecendo em várias realidades. Então, não deixem, gente, de forma nenhuma, o mal vamos dizer assim, se dispersar em várias realidades da tua casa, da tua família, do teu trabalho, simplesmente porque deixamos o discernimento, não nos afastamos da situação e muitas vezes não buscamos essa virtude. E quem sabe, peça a Deus ainda, se você não tem, peça um amigo que possa te ajudar justamente a parar quando é necessário. Acho que isso é fundamental para nós. Amém. Glória a Deus.
Então, vamos pedir essa graça, quero agradecer a cada um de vocês e vamos juntos, daqui a pouco chega o 9º episódio, espero que cada um tá gostando, né, compartilhando dessa ideia. Não deixem de partilhar, né, temos vários meios de comunicação, nós também estamos fazendo isso pelo WhatsApp, então partilhe, você que ainda não tem nos nossos grupos, vai participando para que a gente possa espalhar sempre essa dimensão de poder contemplar o que é belo, de poder justamente lutar contra aquilo que é a ação do mal. Um grande abraço a todos, obrigado vocês pela Padre. presença. Maravilha. Deus Tamo abençoe. junto. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.